Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Pode sentar, irmãos. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 24. Vou pregar 3 sermões hoje, sermão para encorajar você. Primeiro sermão desta manhã, princípios bíblicos para que você tenha foco para alcançar as bênçãos espirituais. Amém? Muita coisa não aconteceu esse ano na sua vida porque você não tem foco. Você é um cara disperso. E a pessoa dispersa, a pessoa que não tem foco, que não tem intencionalidade, que não tem propósito, não pode receber nada de Deus. Sabia disso? Então, se você é da filosofia de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, então você está perdido, você não vai receber nada de Deus. Tiago diz que o homem de coração dobre não vai alcançar nada. Então eu quero desafiar você, nesse primeiro sermão agora, de Gênesis capítulo 24, a que você aprenda a ter foco espiritual, para você conquistar as bênçãos de Deus no ano que vem. Amém? Pastor, eu quero casar, então você tem que ter foco. Pastor, eu quero isso, tem que ter foco. Tudo que está prometido na palavra de Deus, se você tiver foco, você vai alcançar. Tá bom? Vamos ler o texto? Diz assim: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre as quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá o meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo: a tua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo que te há de proceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá o meu filho. Com isto, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos juntos a um poço de água. À tarde, hora em que as moças saem a tirar água, e disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje, e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser: inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com meu Senhor. Eu queria que você lesse o final do texto. E eu queria que você observasse versículo 48. E prostrando-me, adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito,
a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se a vez de usar de benevolência e de verdade para com meu senhor, fazei-me saber, se não declarai-me para que eu vá, ou para a direita, ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel: isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela a mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Amém. Esse texto é um texto muito conhecido. Abraão chama o seu servo, antigo servo, servo de confiança, e pede para que ele vá e busque entre a sua parentela uma esposa para Isaque. Ele vai, encontra essa mulher, traz essa mulher, Isaque casa, e foram felizes o quê? Para sempre. Agora, eu queria que você olhasse para esse texto, porque esse texto, além de trazer essa narrativa histórica desse fato, ele nos traz princípios que nos ajudarão a ter foco para alcançarmos as bênçãos de Deus. Vamos repetir comigo aqui? Foco para alcançarmos as bênçãos de Deus. E eu gostaria que você entrasse o ano novo com esse texto na sua mente, no seu coração. Eu preciso ter foco espiritual para alcançar as bênçãos de Deus, para que os projetos de Deus se concretizem na minha vida. Eu preciso ter foco espiritual. Preciso ter propósito, intencionalidade. Diz amém aí? Amém. Muita coisa você deixou de receber esse ano, porque você não teve foco. Buscar-me-eis e me... Todo que pede, recebe. Todo que busca, o quê? Encontra. Se você não buscou, você não achou. Então vamos lá, vamos para o texto. Primeiro princípio bíblico para você ter foco, para alcançar as bênçãos de Deus para a sua vida, está no versículo 1. Avalie onde e como você está hoje. Repete comigo. Avalie onde e como você está hoje. Lê comigo o versículo primeiro. Vamos ler juntos, o que é que diz aí? Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia o quê? Abençoado. 3 informações importantes aqui sobre onde Abraão estava. Ele estava com que idade? Hein? Então você tem chance, filho. Porque tem gente, pastor, eu estou muito idoso. Ele está muito idoso. Ele não está só idoso, não. Ele está avançado. Avançado. Ele está também o quê? Se você olhar o capítulo 23, ele está viúvo. Está viúvo. Mas ele não está somente idoso, viúvo. Ele está rico. Não é rico, ele está podre de rico. Diz o texto que ele está o quê? Abençoado. Diz assim, em tudo. Não foi em uma área específica. Em tudo o Senhor o havia o quê? Abençoado. Pergunta que eu faço é, como é que você está hoje? Onde e como você está hoje? Espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, economicamente. Qual é a sua condição? Avalie hoje o seu estado.
Faça um diagnóstico da sua vida. Porque tudo começa com essa avaliação, com esse diagnóstico. E é muito importante você entender que Abraão, ele está com um problema na sua vida. Porque Deus havia prometido a ele que ele seria ou se tornaria pai de uma grande nação. E ele seria pai de uma grande nação através, não de Ismael, mas através de o quê? Isaque. E Isaque está dentro de casa, encalhado, não está nem pensando em casar. Você tem um filho assim? Um filho que você precisa botar para fora? Porque por mais abençoado que nós estejamos, Deus ainda tem propósito para a nossa vida. Enquanto você não morrer, Deus tem propósito para a sua vida. Abraão não estava precisando de nada. Aliás, ele estava doido para se livrar de Isaque, para casar de novo. E ele vai casar de novo. Ele não é bobo. Mas ele tinha que se livrar de Isaque. Então ele disse: Senhor, e aqui eu acho uma coisa muito interessante, porque às vezes, meus amados irmãos, Deus quer nos usar para abençoar as novas gerações. Tá certo? Deus quer usar você para ser bênção na vida de outras pessoas. Qual é a área da sua vida hoje que precisa de solução? Esse negócio de Instagram, o pessoal pede agora no fim do ano, é muito pedido. Parece que eu sou apóstolo para resolver os problemas. Quem está encalhado quer casar, quem está endividado quer que o débito suma do sistema. Não é assim? Como é que você está? O que você está precisando hoje que Deus realize na sua vida? Qual é a grande bênção que você deseja que Deus realize na sua vida? Ou você não tem mais desejo? Tem ou não tem? O que é que diz o Salmo 37? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O crente, enquanto viver, tem que desejar, tem que sonhar, tem que querer algo mais de Deus, bênçãos de Deus na sua vida. Só se você for uma pessoa anormal, porque toda pessoa normal quer, deseja. Então esse é o ponto. Qual é a bênção que está faltando na sua vida, que você quer que Deus lhe dê nesse ano novo? Segundo princípio que o texto nos ensina: primeiro, avalie onde e como você está. Segundo, defina claramente o que você quer. Defina claramente o que você quer. Veja que Abraão vai definir para Eliezer o que ele quer. Porque se Deus pergunta para você: o que você quer? Você não sabe o que quer, Deus não pode responder. Veja o que diz o texto, por favor, veja aí. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão debaixo da minha coxa, para que eu faça jurar pelo Senhor teu Deus, do céu e da terra, que não tomarás o quê? Esposa para meu filho das filhas do cananeu, entre as quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, o quê? Meu filho. Então é o seguinte: eu quero uma esposa para Isaque, mas eu não quero uma esposa para Isaque aqui dos filhos dos cananeus. Eu não quero que o meu filho case. Eu não quero uma nora que seja desse povo pagão. E eu não quero também
que meu filho volte lá. Eu quero que você traga a mulher para cá. Você está entendendo o que o Abraão está dizendo? E é tão interessante isso, meus amados irmãos. Abraão, ele quer uma esposa para o seu filho Isaque. Não quer mulher cananita, quer mulher do seu povo. A pergunta que eu faço para você é o que você quer de Deus neste novo ano. O que você quer ser? O que você quer ter? Qual é o sonho? Qual é o desejo? Defina claramente o que você quer para Deus. Agora, veja lá no versículo 7, por favor, o critério para você definir o que você quer para Deus. Vamos ler juntos o versículo 7, o que é que diz aí? Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo: a tua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo, que te há de proceder, e tomarás de lá esposa para o meu. Preste atenção, defina o que você quer, mas defina baseado nas promessas, o quê? De Deus. Alguém já disse que a Bíblia tem pelo menos 7.000 promessas, outros dizem 9.000 promessas, outros chegam a dizer 13.000 promessas. A Bíblia está cheia de promessas. O nosso Deus é o Deus da aliança, é o Deus da promessa. Ele tem promessas para a minha vida, para a sua vida, para a sua família. Ele tem promessas para a igreja, Ele tem promessa para os seus negócios, Ele tem promessa para os seus filhos. A Bíblia está cheia de promessas. E você, quando desejar algo de Deus, você não deve pedir para Deus aquilo que está proibido na palavra dele. Você também não vai pedir: Senhor, dá-me uma mulher, mas uma mulher feia. Você não vai fazer isso. Você tem que definir os seus desejos, os seus pedidos, de acordo com aquilo que Deus promete na sua palavra. Essa é uma coisa muito importante, meus amados irmãos, porque muitas vezes nós pedimos, e a Bíblia diz que nós pedimos mal, porque nós pedimos para gastar na satisfação dos nossos próprios desejos carnais. Você está precisando de dinheiro, e a Bíblia diz que Deus tem promessas na palavra de Deus para Ele dar dinheiro para você. Sabia disso? Eu diria que há dezenas e dezenas de promessas, Deus prometendo ao seu povo a bênção material, a bênção da riqueza, a bênção da prosperidade. Mas você tem que entender que o primeiro princípio da riqueza é que o temor ao Senhor é quem enriquece. Para que você quer dinheiro? Para que você quer ficar rico? Para que você quer que Deus derrame graça sobre a sua vida? Para que você quer isso? É para fazer a vontade de Deus. Então preste atenção, porque Abraão, ele quer uma filha, quer uma esposa para o seu filho Isaque, mas ele fundamenta esse desejo na promessa de Deus. Deus prometeu. Então, se você quer, por exemplo, que seus filhos sejam convertidos esse ano, que haja salvação na sua casa, você tem que observar que essa é a promessa de Deus. Porque a promessa de salvação de Deus é para você, para os vossos filhos e para quem Deus chamar. Então, quando você coloca um desejo, quando você foca em uma bênção, você tem que entender que essa bênção tem que estar prometida e fundamentada na palavra de Deus. Está entendendo ou não? O texto está lógico ou não? Estou pregando na Bíblia ou não? Terceiro lugar, terceiro princípio,
versículo 9, por favor, 24, 9. Vamos ler juntos? Versículo 9, que é isso? Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o quê? O resolvido. Então presta atenção. Para que você tenha foco para alcançar as bênçãos de Deus, primeiro você tem que avaliar onde e como você está. Segundo, você tem que definir claramente o que você quer de Deus segundo as promessas de Deus. Mas terceiro lugar, você tem que comprometer-se em alcançar esse objetivo. Eu acho esse negócio fantástico porque Abraão dá esta tarefa para Eliezer, e aqui há um ritual meio estranho. Ele pega a mão e coloca debaixo da coxa, Abraão debaixo da coxa, e faz com que ele jure isso. E o que é que significa isso do ponto de vista prático para nós? O que é que significa no compromisso da realização desta missão? E aqui eu chamo a sua atenção porque tem muita gente que tem um sonho, tem um projeto, mas não está comprometido. O jurar aqui significa que Eliezer está se comprometendo com Abraão, está se comprometendo com Deus, está jurando que ele vai se envolver nessa busca até encontrar. Veja o detalhe do texto. No hebraico é muito importante essa expressão. Com isso pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazendo segundo o resolvido. O que eles resolveram, o que eles acordaram entre si, o que eles estabeleceram como alvo, como propósito, como foco, os critérios que foram estabelecidos. Então ele tem um plano, ele tem um projeto, então eu vou me comprometer com isso. Por exemplo, um exemplo bem rústico. Você quer se casar esse ano? Você, mulher, moça, chegou aos 30 anos. Se você quer que Deus realize esse sonho na sua vida, em 2024, você tem que se comprometer com esse propósito. Primeiro tem que melhorar um pouco esse visual. Minha filha, esse book seu, ninguém compra. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A pessoa tem que pôr o coração. Quando Paulo diz para Timóteo: Timóteo, conjuro-te perante Deus e da pessoa de Jesus, que tu pregues a palavra, Timóteo. O que é que Paulo está falando com essa expressão conjuro-te? A mesma ideia de jurar aqui. Timóteo, encare com o máximo de seriedade esse projeto. Irmão, se eu tenho um projeto e eu não estou comprometido com esse projeto, isso não tem sentido. Então, se eu, pastor Arival, aqui na igreja de Pinheiros, nós queremos ser uma grande igreja missionária, nós queremos ver o máximo de pessoas convertidas, a maior alegria que eu tenho é ver gente transformada. E o máximo de igreja que a gente puder plantar, o máximo de pessoas que a gente conseguir ver Deus transformar. Se eu não tiver com o coração nisso aqui, se eu não estiver comprometido com isso aqui, a coisa não vai acontecer. Acontece ou não? É a mesma coisa que Deus quer que Deus abençoe a sua empresa, os seus negócios, mas você não está comprometido com a causa. Comprometa-se. Coloque todo o seu esforço, toda a sua intencionalidade, todos os seus recursos, coloque o seu coração em tudo isso. Amém? Quarto princípio, veja lá no versículo 10. Versículo 10, 24, 10. O que é que diz aí? Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor,
E levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade o que de Naor. Então ele inicia o processo. Ele dá o start para cumprir o seu objetivo. E aqui tem um princípio muito interessante, que ele parte utilizando o máximo de recursos que ele tem e que ele podia usar. Diz o texto claramente. E ele pegou 10 dos camelos do seu senhor, levou consigo de todos os bens dele e partiu. Isso é muito importante, meus amados irmãos, porque todos nós, e aqui eu quero dizer para você, todos nós temos da parte de Deus competências que são exclusivas suas, são singulares. Você tem dons, você tem talentos, você tem habilidades, você tem recursos. Deus tem abençoado você. E você, para que você tenha foco e para que você conquiste as bênçãos de Deus, você, nesse processo, nessa caminhada de busca, de concretização, você tem que usar os recursos que você tem. Quais são os recursos que Deus põe na minha vida? Recursos materiais. Deus põe recursos de relacionamentos. Deus põe recursos, por exemplo, de oportunidades. Tem oportunidades que só você tem na sua profissão, na sua área de ação. E é tão interessante, porque lá no contexto de Abraão, veja lá por favor, no capítulo 24, veja lá no versículo 53. 24, 53. O que diz aí? E tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu. Presta atenção, ele não está comprando a mulher não, tá? Mas ele está pagando o que? O dote. E eu quero dizer para você que depois da salvação, que é pela graça, que foi pago por Jesus Cristo, tudo na vida tem um custo. Tudo na vida, para você conseguir, você tem que fazer investimentos. Então coloque isso, para que você consiga alcançar as bênçãos de Deus, você tem que pagar um preço. Você tem que investir os recursos que Deus tem lhe dado. E é tão interessante isso, meus amados irmãos, porque esse ano para nós, aqui na Igreja de Peso, foi um ano exponencial. Dia 28 aqui, nós encerramos o ano, pagamos todas as contas, cumprimos o nosso orçamento, e tivemos um aumento, além do orçamento, de 10% a 15% realizado. Amém? Todas as nossas congregações cresceram, 18 templos foram construídos, almas e mais almas foram salvas esse ano. Não dá para medir a dimensão das bênçãos de Deus esse ano. Mas para que isso acontecesse, nós tivemos que ralar ou não? Ralar. Trabalhar duro. Investir tempo. Investir recursos. Investir energia. Um desgramado chegou para mim e disse assim: pastor Irá, a igreja de Pinheiros agora é a igreja da moda. Eu falei: da moda? 28 anos ralando aqui, seu desgraçado. Acordando todo dia cedo, trabalhando 16 horas por dia, cuidando de gente. Você acha que Deus abençoa o preguiçoso?
Então, se você quer as bênçãos de Deus, você tem que trabalhar, você tem que investir, você tem que se dedicar, você tem que usar os recursos que Deus tem lhe dado, as habilidades que Deus tem lhe dado, os talentos que Deus tem lhe dado. Você tem que colocar tudo à disposição de Deus, com foco, com intencionalidade, para que as coisas aconteçam. Quinto lugar, quinto passo: desenvolva um plano simples, acompanhado de oração. Versos 12 e 13. Eu gosto disso. Versos 12 e 13. Eu acho isso aqui fantástico. Diz o texto que ele ora: ó Senhor Deus de meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Aí qual é o plano dele? Qual é o plano que ele vai usar? Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa terra, dessa cidade, saem para o quê? Tirar água. Olha a estratégia. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o canto para que eu beba. E ela respondeu: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para comer o quê? O meu Senhor. Isso aqui, se você interpretar mal aqui, você pode errar. O sujeito estava desesperado para casar, entrou na igreja, ajoelhou diante do púlpito e ficou orando: Senhor, 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 me dê a bênção, me dê uma mulher, eu estou desesperado, eu sou teu servo, sou teu filho, filho da aliança, filho da promessa. E ele diz: a primeira mulher que entrar ali na porta é a resposta do Senhor. Sabe quem entrou? A zeladora da igreja, com 75 anos de idade. Não é assim. Você conheceu 2 ou 3 moças, o rapaz diz: eu quero casar. Aí você põe os nomes dos 3 num papelzinho e joga para cima. Não é assim. Não é horóscopo. O que ele está nos ensinando aqui, ele está dizendo: eu vou orar e eu vou confiar na providência de Deus, porque a providência de Deus é que conduz todas as coisas. É a providência de Deus que vai conduzir, é a providência de Deus que vai me revelar, é a providência de Deus que vai colocar essa mulher diante de mim, porque eu não sei o que fazer. Você está entendendo ou não? O seu plano é um plano de dependência, de oração. É você orar e você ter expectativa, e você crer na providência de Deus, e você olhar para os sinais de Deus na sua vida, e você vai observar que Deus vai conduzir você. Veja no versículo 15, por favor. Versículo 15, observa assim, diz assim: considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um canto. Então, grife esse verbo: considerava. Versículo 21, lê comigo bem forte. O que diz aí? O homem observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Então ele está no processo da realização, da concretização desse projeto. Ele ora, ele considera, ele observa, ele avalia. Veja no 42, letra B, por favor. 42b. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: ó Senhor Deus de meu Senhor,
Abraão: se me levas a bom termo a jornada em que eu os sigo. Eis-me agora junto à fonte de água. A moça quis sair para tirar água. Quem eu disser, dá-me um pouco de água do teu canto. E ela respondeu: bebe, também tirarei água para o meu senhor. Seja essa a mulher que o Senhor designou para o meu filho, para ser filho do meu Senhor. Ele tem um plano simples. Ele usa a sua razão, a sua capacidade de avaliação, de observação, e ele vai orando em tudo isso. Veja, por favor, lá no versículo 48, lê comigo, versículo 48, bem forte, o que é que diz? E prostrando-me, adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de me tomar para filho do meu senhor, uma filha do seu parente. Em síntese, não foi o meu plano, não foi a minha habilidade, foi o Senhor que me conduziu. Amém, irmãos? Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Se você quer bênçãos de Deus na sua vida neste ano, você tem que estar focado nisso, e você tem que orar muito, e pedir a direção providencial de Deus na sua vida. Creia na providência de Deus. Gênesis capítulo 50, versículo 20, lê comigo. Gênesis capítulo 50, versículo 20, o que é que diz lá? Veja lá, vamos lá juntos? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente, o quê? Em vida. Deus está no controle de todas as circunstâncias. Deus é que vai conduzindo você em triunfo. Deus é que vai conduzindo você em meio das circunstâncias, das dificuldades, das lutas. Sexto lugar, reconheça que Deus é a fonte de todas as bênçãos. Vamos ficar de pé, veja aí, e nós vamos ler os versos 50 até os 52, bem forte. Vamos ler juntos? Então responderam Labão e Betuel: isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, é muito bom quando nós temos foco para alcançarmos as bênçãos de Deus. E nesse processo, ou quando esse processo se concretiza e a bênção acontece, você sabe que aquilo não foi você, mas foi Deus. Amém? Então eu quero desafiar você, não para você escrever papelzinho de bênção, mas para que você tenha foco espiritual no próximo ano. Coloque diante de Deus o que você quer. Isso que você quer está prometido na palavra de Deus, faz parte de suas promessas. Então, com todo o foco, com toda a intencionalidade, com todo o comprometimento, invista a sua vida esse ano, para que você conquiste espiritualmente aquilo que Deus tem para você.